O Dia Nacional da Diálise, o Hospital de BH conscientiza a população sobre a importância da prevenção a doenças renais. Quem tem as informações é o repórter Kleber Ribeiro. É importante marcar essa data porque, atualmente, cerca de 150 mil pessoas estão em hemodiálise no Brasil, o que significa um aumento de, atenção, em quase 100% do número de pacientes da última década. Essas informações são do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E o hospital aqui atende cerca de 420 pacientes por mês. Quem vai detalhar tudo pra gente sobre essa data é a médica nefrologista Daniela Pinheiro. Doutora Daniela, o que de fato leva o paciente ali a fazer a hemodiálise? O que leva o paciente a fazer hemodiálise é justamente uma deficiência na função dos rins, né? O paciente que evolui ali uma falta de filtração renal, ele vai precisar fazer hemodiálise, que é um procedimento que ele basicamente tenta substituir, né? Não substitui de forma completa, mas tenta ele fazer o papel do rim. E os dados mostram que os números de pacientes têm aumentado bastante, né? 100% na última década, se comparado com agora. Exatamente. Esses números, eles tendem a aumentar, né? A gente percebe que a incidência de doença renal crônica, ela vem aumentando com o tempo, né? Principalmente por conta de doenças crônicas, o diabetes, hipertensão, que são doenças que são as principais doenças causadoras de doença renal, né? Então, realmente é um valor que tem subido ao longo do tempo. A gente tem percebido isso mesmo. E como a pessoa faz para identificar a doença naquele primeiro estágio ali? Pois é, essa questão realmente é bem complicada, porque a doença renal, inicialmente, ela é muito silenciosa. Então, muitas vezes a pessoa não tem sintoma nenhum e pode estar com uma doença renal ali em desenvolvimento. E ela só vai perceber mais tarde, quando realmente os sintomas começam, e aí já não tem muito o que fazer. O ideal é fazer realmente uma prevenção, né? Fazer um acompanhamento médico regular e dosar principalmente o exame de creatinina, tá? Dosar outros exames também recomendados pelo médico, mas o exame de creatinina, ele é primordial, porque ele é o exame principal para a gente determinar essa função renal e se ela está piorando ou não. Tem algum sintoma ali, espuma na urina, também a pessoa ir várias vezes ao banheiro, principalmente durante a noite? Exatamente. Tem sintomas como esses também. A pressão alta, principalmente em pacientes jovens também, uma pressão alta não explicada também pode ser um sinal de doença no rim, então é muito importante estar atento com essas condições. E realmente esses sintomas, né? Espuma na urina pode indicar uma perda de proteína na urina, essas idas ao banheiro também, principalmente durante a noite, né? Pessoas que às vezes urinam durante a noite sem perceber ou perdem urina, tem algum grau de incontinência urinária, também é importante ficar atento e procurar atendimento médico. O Hospital da Baleia aqui pronto para atender os pacientes, né? Exatamente. Aqui no Hospital da Baleia, a gente tem um atendimento principalmente para os pacientes que já estão no estágio de doença renal terminal. A gente é um hospital que tem um manejo bem completo, porque a gente tem tanto o serviço de hemodiálise, né, que é a diálise que é feita pela máquina, né, faz a filtração do sangue diretamente. A gente tem a diálise peritoneal, que é um tipo de diálise também diferente, que o paciente pode fazer essa diálise em casa. E a gente também tem o serviço de transplante, que no fim das contas é o tratamento ideal para quem já perdeu a função no rim. Então ouvimos a médica nefrologista Daniela Pinheiro aqui no Hospital da Baleia. Na reportagem que acabamos de assistir, colhida hoje do Jornal da Manhã da Itatiaia, o repórter Kleber Ribeiro, neste Dia Nacional da Diálise, em entrevista feita com a médica Daniela Pinheiro, do Hospital da Baleia, lá em Belo Horizonte, faz uma abordagem sobre essa doença que tem alcançado números alarmantes nos últimos tempos, especialmente na última década. A doutora Daniela faz uma abordagem superficial sobre o tema e também apresenta algumas recomendações. Aqui em Congonhas, os pacientes que dependem desse tratamento são deslocados diariamente para Conselheiro Lafayette, onde eles se submetem ao tratamento necessário e continuam mantendo as funções renais em funcionamento regular. Tome cuidado, irmão. Dá uma olhada aí, vê como é que estão as coisas. Em seguida, na inconfundível voz do nosso amigo Luiz Evandro, olha aí, uma sequência de obras, algumas já mostradas aqui, desenvolvidas na zona rural de nossa cidade, especialmente aquelas relativas ao assentamento de piso intertravado, o que deu a essas regiões da cidade novos valores econômico e social. Passaram imagens aí da Coalhada, do Monjolos, da Bombaça. A gente já falou aqui do chacreamento Ouro Verde, do chacreamento Joana Vieira, do chacreamento Abigail, da Castanheira. Enfim, as obras estão sendo tocadas à plena luz do dia e a todo vapor. Só não enxerga quem não quer.
Agora a vida das pessoas que moram na zona rural está ficando mais fácil. Foi realizado o maior programa de pavimentação das estradas rurais. Hoje está bem mais fácil chegar ao Monjolos, a Joana Vieira e a Coalhada e em outras 6 localidades. Dá uma passadinha lá para conferir. Tem obra para todo lado. Só não vê quem não quer. Neste dia 29 de agosto, também se comemora a data de nascimento de Antônio Francisco Lisboa, o mestre aleijadinho, um dos maiores gênios que a humanidade conheceu. As obras dele falam por si. E o conjunto arquitetônico aqui de Congonhas, tombado pela Unesco, transformado em Patrimônio Cultural da Humanidade, tem as mãos e a genialidade desse escultor sem paradigma. Aleijadinho foi um homem que viveu até os 76 anos de idade, tendo morrido em 18 de novembro de 1814, e produziu muito, e deixou sua marca cravada para a história da humanidade. Vamos assistir um breve vídeo sobre a passagem dele aqui por Congonhas. Aleijadinho também viveu no mesmo período da Inconfidência Mineira e deixou a marca de sua genialidade em outras igrejas de cidades históricas em Minas, como em Congonhas, onde o artista trabalhou nos últimos anos de vida, já com os braços e as pernas comprometidos pela enfermidade. As estátuas dos 12 profetas aqui no adro do Santuário de Bom Jesus do Matozinhos são consideradas como o maior conjunto representativo do barroco no mundo. Nas esculturas, várias interpretações do que o artista quis dizer e também muitos outros significados ao longo da história, da fase mais sofrida do Aleijadinho. É interessante que existem essas teses que realmente o Aleijadinho teria feito os Inconfidentes. É possível, mas só o próprio autor para dizer, porque é inconteste que o artista acaba retratando sim o seu tempo, mas é uma obra religiosa. Então, para que isso tenha acontecido, a Irmandade também teria que passar o crivo, a aprovação, e eles sabiam dessas coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Eles deixariam isso acontecer? Pesquisador e também escultor, o Luciomar também nos revela mais detalhes do instigante processo de criação do Aleijadinho, que desafiam o nosso tempo. O Aleijadinho é cheio de surpresa. Enquanto ele faz um altar, ele é extremamente rococó. Quando faz um santo, ele é extremamente barroco. Mas quando ele faz os profetas de Congonhas, as imagens dos passos, ele é gótico. Esse goticismo está presente nos profetas, na forma de vestir, nas suas posturas, enfim. O Aleijadinho é um artista que mistura todos os estilos. E é um trabalho maduro, um trabalho que você não encontra em lugar nenhum no mundo, algo que seja parecido. São do Aleijadinho também as esculturas dos Passos da Paixão de Cristo, que estão nas capelas, na mesma área do santuário. Obras que, com o Museu de Congonhas, criado em 2015, também poderão estar mais protegidas da ação do tempo. E que são motivo de uma polêmica: tirá-las ou não do adro da Basílica e transferi-las para o museu, colocando réplicas a céu aberto. É polêmico por quê? Porque é uma obra de arte. Se a gente pensar como obra de arte, a gente tem que retirar esses profetas de onde eles estão. Mas também foi feito como devoção. E como devoção, se tirar ela do lugar onde ela foi feita, ela perde sentido devocional. Mesmo que os documentos, tudo sobre ele desapareça, ele estará imortalizado na pedra sabão, na madeira e nas obras de arte que ele deixou. Isso deixa imortalizado. Mesmo que os documentos desapareçam, mesmo que os livros desapareçam, ele continua imortal. A partir de agora, o jumento despirocado. Que alegria! Maravilhoso! Anderson, não tem jeito, rapaz. Você não deixa a gente fazer as coisas render pelo lado de cá. Todo dia a gente tem que falar de você. Olha, para de aprontar um pouquinho. Deixa a gente falar de outras coisas. Daqui a pouco você vai ganhar um quadro permanente aqui em nosso programa. Mas vamos lá. Vamos assistir uma fala do Anderson, lá no Distrito Alto do Maranhão, num ato público que ele realizou nos últimos dias, no curso da campanha eleitoral. Ô professor Raimundo, chama o homem de novo aí. Seu Rolando Lero. Ele começou a falar aqui das coisas que ele fez, as coisas que fizemos aqui no Alto Maranhão. Eu, por exemplo, não conhecia ainda o ginásio. Tive a oportunidade de conhecer hoje o ginásio. Vocês estão de sacanagem!
Foi isso mesmo, Anderson? Eu entendi bem? Repete aí. Ele começou a falar aqui das coisas que ele fez, as coisas que fizemos aqui no Alto Maranhão. Eu, por exemplo, não conhecia ainda o ginásio. Como é que é? Você não conhecia essa obra? Essa obra que foi realizada por aquele que agora é o seu candidato a vice, e você nunca tinha ouvido falar dessa obra lá no distrito do Alto Maranhão? Você não sabia que lá no distrito do Alto Maranhão tinha essa quadra poliesportiva, esse ginásio coberto? Não sabia? Ah, mas eu sei porque você não sabia. Você não mora aqui, né? Você vem aqui a cada 4 anos disputar política, e aí você acaba descobrindo algumas coisas. Eu já mostrei aqui, e não vou mostrar de novo porque tá ficando até meio chato, né? Mas de toda sorte, tá registrado lá na Justiça Eleitoral. Você apresentou uma relação de bens e lá fica bem claro. Você mora em Nova Lima e tem outro patrimônio lá na cidade de Pouso Alegre. De Congonhas, você quer só distância. Ou, de quando em quando, vir disputar uma eleição. É por isso que você não sabe do que anda acontecendo por aqui. E por isso também as suas propostas acabam sendo vazias. Elas não conseguem responder aquilo que a população está demandando, aquilo que a população precisa. Você não anda por aí, meu camarada, você não conhece o povo, você não sabe dos lugares e lugarejos que aqui existem. Você conhece a Coalhada, Anderson? Você conhece a Joana Vieira? Você conhece a Barra de Santo Antônio? Você conhece o Barnabé? Você conhece a Vila Matias? Você conhece o bairro Bela Vista? Você conhece o bairro Leopoldina Barbosa? O bairro Santa Vitória? Você conhece o bairro Belvedere? Não é o Belvedere, Anderson, lá de Belo Horizonte. Lá de Belo Horizonte eu sei que você conhece. Agora eu tô falando do bairro Belvedere aqui de Congonhas. Você conhece? Não conhece, né? Aí você dá uma dessa, em plena praça pública, confessa ao povo que ali estava te assistindo que você não sabia que tinha aquilo lá no distrito do Alto Maranhão. Que feio, hein? Que papelão, hein? E é assim que você quer governar a nossa cidade? Sem ao menos conhecê-la? É assim, Anderson? Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.